chamado capitalismo liberal. Este capitalismo liberal que é marcado pela livre concorrência, este capitalismo liberal que é marcado pela mão invisível do mercado, pelo livre mercado. Este capitalismo, gente, que gerará ao longo do tempo o chamado capitalismo monopolista. Vejam vocês, se eu tenho a livre concorrência acontecendo, 10 empresas concorrendo no mesmo mercado, essas 10 empresas concorrendo no mesmo mercado, depois de um tempo vão ficar 5 vão quebrar ou vão ser compradas por outras, até que num dado momento sobra uma ou duas. Este momento em que poucas empresas vão ficar, elas vão hegemonizar o mercado, elas vão ditar o preço, elas vão ditar a produção, elas vão mandar naquele segmento de mercado. Portanto, surge uma monopolização. Esta monopolização, gente, este capitalismo monopolista que surge em consequência paradoxal ao capitalismo liberal, é o que nós chamamos de capitalismo monopolista. Ele tem dois tipos. O primeiro tipo nós chamamos de trusts. Quando é que eu tenho os trusts ou os trusts? Quando eu tenho a fusão de empresas. Agora, há um outro tipo de capitalismo monopolista chamado de cartéis. O capitalismo monopolista de cartel é aquele em que empresas combinam os preços de modo a inviabilizar que os consumidores consigam preços mais baratos, preços mais caros, consigam comparar os preços. Então vejam vocês, gente, o capitalismo mira o lucro. Se eu já hegemonizei o mercado, e esse fenômeno se deu na Europa, eu agora vou ter de buscar novos mercados consumidores. Estas empresas europeias, pertencentes àqueles países que antigamente, séculos atrás, haviam sido metrópoles de determinadas colônias, estas empresas retornarão às antigas colônias para, novamente, lucrar em cima delas, agora vendendo os seus serviços. A título de exemplo, no Brasil, houve um empresário conhecido como Barão de Mauá. Tudo isso vocês vão estudar com a devida riqueza nas aulas de história. O Barão de Mauá, que era um empresário de orientação liberal, inclusive ele contratava, pagava salário para escravos e tudo mais, para ex-escravos, né? Não tratava como escravo, óbvio. Esse camarada, ele emprestava dinheiro de bancos estrangeiros, contratava essas empresas para que elas viessem no Brasil ajudá-lo a desenvolver o Brasil e ele ganhar um cascalho também. Assim o Brasil rasgou trilhos de trem, assim a energia elétrica chegou no Brasil no século XIX. A chamada Era Mauá. Outras empresas, o saneamento básico se desenvolveu no Brasil. Vejam, gente, esse momento em que essas empresas das antigas metrópoles retornam às antigas colônias, como o exemplo dado aqui da Era Mauá, a este fenômeno nós chamamos neocolonialismo, o que significa um novo colonialismo, obviamente. Essas empresas vão ganhar dinheiro agora em cima da gente aqui. Vejam, o capitalismo liberal gera o capitalismo monopolista e a necessidade de novos mercados consumidores. Não estou falando de integração, de circulação, de intercâmbio, não estou falando de globalização, não sei. Fica pra gente pensar. Agora vejam vocês, este tipo de modelo de capitalismo liberal, monopolista, neocolonial, esse tipo de modelo, ele vai bem até o início do século XX. O que vai acontecer no início do século XX? No início do século XX, eu tenho a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York se deu em 1929.
O mundo todo sentiu, o Brasil sentiu no setor de café, por exemplo. Se a bolsa quebra nos Estados Unidos, a gente sente aqui, nós não estamos falando de globalização, de integração, fica para você pensar. Aí assim, gente, olhem, o capitalismo, nos moldes em que ele estava enquadrado, não dava conta mais de resolver o problema estadunidense da crise econômica. Crise braba, desemprego alto. O presidente FDR, Franklin Delano Roosevelt, decide então trazer uma nova equipe, que ia pensar um novo modelo, um novo planejamento econômico. Esta equipe era composta de pessoas respeitadas, de notáveis, em várias áreas, sobretudo na econômica, mas em várias áreas. E esta equipe seria gerida por um camarada chamado John Maynard Keynes. Keynes, então, apresenta o seu plano de recuperação da economia estadunidense, o chamado New Deal. New Deal. O New Deal reposicionava o Estado como grande maestro da gestão econômica, do planejamento, do desenvolvimento, dos investimentos. Keynes, que inaugura uma escola econômica que leva o seu nome, keynesianismo, através de um Estado que se apresenta e intervém, investe em infraestrutura, joga dinheiro na economia, aquece a economia assim, vai reerguer os Estados Unidos. Os Estados Unidos constroem obras faraônicas, muitas vezes sem precisar. Derruba e faz de novo coisas que já existiam. Por quê? Só para jogar dinheiro na economia e produzir uma nova dinâmica. Enquanto eu estou fazendo obra, eu pago o pedreiro gasta na padaria, o dono da padaria vai ter que contratar mais uma atendente, dinheiro novo vai produzindo circulação. Reaquecimento. E assim, a economia estadunidense, ela foi se recuperando. Esse modelo usado nos Estados Unidos foi replicado no todo ou em parte em outros países. A título de exemplo, para você saber, no Brasil, Getúlio Vargas via os cafeicultores com café parado, porque não tinha quem comprasse. Daqui para mim, ele comprou. E sabe o que ele fez? Ele botou fogo, porque não tinha para quem vender. Mas por que ele comprou se não tinha para quem vender? Só para jogar o dinheiro no mercado, só para aquecer o mercado, porque daí o cara que produz café, ele paga o seu funcionário gasta na padaria e aí vai a cadeia de novo, reaquecendo. Então no Brasil, este modelo de maior intervencionismo estatal também existiu nesse momento. Olha só, este modelo de capitalismo intervencionista keynesiano, que nós chamamos também de capitalismo desenvolvimentista, é nesse momento que surge, por exemplo, indicadores sociais. O Estado quer saber se o dinheiro que está sendo investido na economia, por exemplo, está produzindo resultados sociais. Está reduzindo desigualdade social. Surge nessa época o chamado IDH, que você estuda sobretudo em geografia. O Índice de Desenvolvimento Humano. O cara quer saber como é que tá. Não é só o livre mercado, o mercado regula tudo como no modelo liberal. Não, o Estado agora quer saber. Surgem os indicadores sociais, surgem os direitos sociais. Esse tipo de discussão rouba a cena. O capitalismo desenvolvimentista vai ser praticamente hegemônico até os anos 80. Nos anos 80, sobretudo no Reino Unido e nos Estados Unidos, com Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Margaret Thatcher, Reino Unido, Ronald Reagan, Estados Unidos, eles começam a implantar um liberalismo revigorado. É claro, o liberalismo surge no século XVIII com Adam Smith. Ele tem uma primeira experiência, tal, no século XIX, mais pujante. E agora, no final do século XX, ele vai ser importado. Mas é claro,
com as devidas adaptações do tempo. Então, este novo liberalismo, que começa a ser implementado nos anos 80, tem algumas características. Primeiro, ele desidrata o Estado. O Estado fica mínimo, o Estado fica só focado em questões essenciais, o resto vai para a iniciativa privada. O modelo de livre mercado é radicalizado, de livre concorrência, a concepção da mão invisível do mercado que autorregula tudo. Nos anos 90, mais precisamente em 1990, houve na cidade de Washington, Estados Unidos, um encontro entre grandes economistas de linha liberal. Estes economistas de linha liberal acordam, pactuam um novo modelo de liberalismo. Esse encontro recebe o nome de Consenso de Washington, porque houve um consenso, houve um acordo dos novos paradigmas liberais para o século 20 e 21, né? O 20 estava acabando, o 21 começando. Era o chamado novo liberalismo, neoliberalismo. O neoliberalismo vai bombar nos anos 90. No Brasil também nós teremos presidentes mais ou menos neoliberais, mais neoliberais, que vão fazer privatização, vão defender a austeridade fiscal, né? Controle nos gastos públicos, gasta-se menos do que ganha, não se endivida. Vão defender o controle da inflação, que são marcas neoliberais. O neoliberalismo, ele cria uma hegemonia de pensamento ao longo dos anos. É como se na cabeça das pessoas restasse apenas a alternativa neoliberal como orientação de capitalismo. E qualquer outra alternativa fosse rechaçada. O capitalismo neoliberal, no início do século XXI, começa a ser derrotado, sobretudo na América Latina, Brasil, Chile e tal. Quem que vai ganhar? Vai ganhar uma galera que tem uma orientação revigorada do modelo keynesiano, o chamado neo-keynesianismo, neodesenvolvimentismo. E hoje, gente, uma hora um ganha, outra hora um ganha. Nós vivemos esta polarização entre desenvolvimentistas e liberais, entre neodesenvolvimentistas e neoliberais, uma questão de expressão. Esta é a nova polarização. Ambos são capitalistas. Reparem que até muito tempo atrás, sobretudo meados do século XX e tal, a gente vivia uma polarização de modelos de sociedade diferentes. Capitalismo, socialismo, comunismo. Havia alternativas muito diferentes. Hoje não. Hoje a briga é para dentro do capitalismo. A polarização está entre mais intervencionistas, menos intervencionistas, neo-keynesianos, desenvolvimentistas, neoliberais. Esta é a nova polarização. E aí vejam vocês, gente, a globalização, ela atravessa a história do capitalismo. E aí eu chego agora no final da aula, resgatando questões do começo da aula. Será possível a gente dizer que a globalização é apenas um momento de maior integração, maior intercâmbio cultural, de informações? Será que a globalização é isso aí? Eu vejo outras coisas na globalização. E a questão aqui é que a gente problematize, tenha um olhar mais crítico. Não precisa concordar comigo, né? Também não precisa discordar. O que você precisa é formular a partir das suas ideias as suas próprias opiniões. Eu estou aqui como um provocador. Agora vejam só. A globalização. Será que ela é um fenômeno espontâneo ou ela tende a determinados interesses? A globalização, ela, por exemplo, padroniza comportamentos, padroniza cultura, padroniza gostos. Se todo mundo gosta da mesma coisa, e se essa mesma coisa pertencer a uma determinada empresa que é de um determinado país? Todo mundo vai gastar e comprar os produtos dessa empresa.
A globalização, produzindo maior circulação de pessoas, por exemplo, pode produzir preconceito. Eu falo da xenofobia. O que eu estou querendo dizer, gente? Me parece que a globalização, essa ideia de intercâmbio cultural, de informação, de pessoas da economia e tal, esta globalização, ela atravessa a história do capitalismo. Não é só da internet para frente, mas é uma questão para a gente discutir, essa é a questão que eu estou propondo. A globalização, ela também tem quem pense, tem uma engenharia por trás dela. Uma questão para a gente pensar. O coronavírus, a última pandemia que nós estamos vivendo, é uma pandemia da globalização. Mas será que outras pandemias, como a gripe espanhola de 1918, que se esparramou pelo mundo, né? Pandemia, óbvio, também não atendia ao contexto da globalização? Vamos pensar. Então, gente, eu queria finalizar a aula, dizer que eu estou à disposição de vocês para dirimir quaisquer dúvidas. Você pode me encontrar no WhatsApp. Ah, mas eu não tenho teu WhatsApp. Vai no meu Facebook, Daniel Lopes. Meu celular está lá disponibilizado. Ou então você fala comigo pelo celular, pelo inbox. Eu respondo. Ou então você vai no Instagram. Lá no Instagram você vai encontrar @Daniel_Lopes. Você vai me encontrar lá. Eu também tô lá. Então repare o seguinte. Precisou de mim, é só chamar, gente. Não tem enrosco nenhum. Eu quero também dizer, gente, que além disso, o professor tem feito algumas lives. O professor tem feito pequenos vídeos que discute atualidades, perdão. Esses vídeos são cortesias, não são vídeos de matéria que vai cair na prova. Não, são vídeos para te ajudar também a ampliação de repertório, a potencializar o pensamento crítico. Então eu espero que dessa forma eu esteja ajudando você, enfim, na tua formação, no teu vestibular, nas tuas escolhas, tá? Bem, gente, para hoje era isso. Muito obrigado pela companhia de vocês, um abraço aí. Vamos firmes na resistência contra o corona. Beijo no coração.